E aí, meu caro desenhista, tudo beleza? O vídeo de hoje um pouquinho diferente. Fiz esse vídeo com o objetivo de homenagear esse lindo casal. Eu conheci eles assim que eu cheguei aqui na cidade de Teresina, mais ou menos uns 7 anos atrás, o Dr. Davis e a Dona Larissa. E foi realmente uma felicidade muito grande, pois foi por meio deles que eu pude conhecer muitos outros clientes, né? E foi uma oportunidade realmente muito boa. Agora, falar brevemente aqui a respeito desse processo, né? Como é que eu desenvolvi. Primeiro, eu utilizei o método do Loomis para poder posicionar as cabeças. A propósito, já tem vídeo a respeito desse assunto aqui no canal. Então, depois de ter feito a marcação de 3 áreas e meia, ter colocado cada um no seu devido lugar, comecei a colocar os detalhes. Depois de acertar esses detalhes com a grafite, eu decidi fazer com caneta. Geralmente eu faço o processo todo com caneta, mas como nesse caso eu não queria realmente que o desenho ficasse com marcas de esboço, então eu decidi fazer a primeira parte apenas com grafite, para só então passar para caneta. Então as canetas utilizadas aqui são pilots, né? Usei 3 pontas diferentes, fina, média e grossa. E basicamente toda a parte da rachura feita no rosto foi utilizando a caneta 0.7, se não me falha aqui a memória, né? Então, um detalhe a respeito da rachura feita, né? Eu fiz ela na diagonal, eu sou esquerdo, e toda ela eu procurei fazer uma única diagonal. Claro que houve algumas variações, né, em algumas partes bem pontuais, fiz algumas variações no ângulo na hora de fazer o preenchimento, mas a grande maioria foi feito dessa maneira. A propósito, aqui já fica, né, uma pequena dica quando você estiver trabalhando com caneta, né, fazendo a hachura. Procure sempre fazer a hachura de uma forma mais uniforme. Talvez você já tenha se deparado com o trabalho de alguns artistas, onde eles sempre ficam variando a posição da linha, né? A direção da linha. Mas na verdade, quando você está começando, não é muito bom você fazer muito essas variações. Isso pode até mesmo gerar uma sensação estranha no seu trabalho, talvez não dê a noção de profundidade que você deseja. Então, procure sempre uniformizar a direção da linha. Claro que ocasionalmente você precisará sim fazer essa mudança, em especial quando você quer deixar algumas regiões um pouco mais escuras. Aí vai ser realmente necessário você cruzar, talvez você faça um X ou então você faça uma cruz em cima de um X, né? Então aquela região vai ficar com certeza bem mais escura do que outras partes. Mas no geral, procure deixar sempre uma harmonia na questão de qual direção você vai fazer a sombra do seu desenho. Uma outra dica bem legal: a caneta esferográfica ela tem uma tendência a acumular tinta na ponta. Então, a cada tantas linhas que você fizer, sei lá, 10, 20 linhas, né? É bom você pegar um pequeno paninho ou então um papel, né? Pode ser até o mesmo papel higiênico, e você limpar a ponta da caneta. Isso vai impedir de você vir a deixar alguns pontos mais fortes no seu desenho. Você deve até mesmo observar que durante esse processo, vez por outra eu utilizo uma caneta Posca 0.7 com o objetivo de deixar menos evidente esses pequenos pontos, certo? Então, no geral, é a parte aqui da sombra, o que eu posso mencionar a respeito da uniformidade e direção é isso, né? Essa dica. Agora, nós vamos entrar numa outra parte aqui, que é a questão do cabelo. O cabelo, como você já deve ter percebido, se você está começando a fazer desenhos com luz e sombra agora, né? Você já deve ter percebido que é um processo bem delicado, bem difícil. O segredo para que você possa fazer o cabelo de uma forma harmoniosa é você manter as linhas sempre na mesma direção. Para isso, você pode girar a sua folha para que você sempre aproveite o ângulo de ataque.
o ângulo, né, na hora que você vai fazer a linha. A nossa mão, ela tem ela faz uma curva, né, natural. Então você deve sempre aproveitar essa curva que a sua mão faz para que você possa fazer as linhas com maior precisão. Nesse trabalho em específico, eu acabei não girando a folha. Eu queria manter uma harmonia para quem estivesse assistindo posteriormente, então eu não fiquei girando a folha, né? Até porque, pelo tempo que eu já venho feito esse tipo de trabalho, eu já adquiri um pouco mais de coordenação suficiente para não poder ficar girando a folha. Mas sem sombra de dúvida, é sempre vantajoso você girar a sua mão para que você possa aproveitar o ângulo que você vai fazer o seu desenho. A respeito dessa questão, eu também já fiz um outro vídeo com um passo a passo, vou deixar o link aí na descrição. E não é um vídeo acelerado, é um vídeo onde eu faço em nanquim o cabelo e nele eu faço ali alguns comentários relacionados a esse assunto, tá bom? Então fica aí essa dica, né, para que você possa fazer o cabelo com maior precisão. Um outro detalhe, né, uma questão importante, ainda relacionado ao cabelo, são as áreas de brilho, né? Então, em geral, dito de uma maneira bem simples, as áreas que você deseja brilho no cabelo, você deixa menos evidente as linhas, né? Regiões que são mais escuras, até mesmo por conta da sombra ou por conta da tonalidade do cabelo, você pode repetir mais vezes a quantidade de traçados, ao passo que em outras áreas que você deseja o brilho, você passar menos linhas, né? É uma forma de você conseguir fazer assim a luz e sombra no seu desenho. Já aqui na parte da roupa, você deve ter observado que eu estou traçando aqui algumas linhas. Essas linhas, na verdade, são a estampa, né, do tecido. Então, aqui não teve realmente muito segredo, né? Eu procurei simplesmente fazer as linhas um pouco mais grossas, não coloquei força, e é uma dica importante você não colocar força, para que você não destaque demais e isso acaba se destacando mais do que as outras partes. O ideal é realmente você ter um pouquinho de paciência, engrossar a linha, mas sem colocar força. E aqui na parte da camisa polo, né, foi um processo bem mais delicado. Aqui eu tive que tomar o cuidado porque a camisa era branca e se eu colocasse força demais, eu acabaria estragando, né? E aí, por fim, a gente chega no plano de fundo. Esse eu coloquei por motivos óbvios, né, para trazer atenção aqui às duas pessoas colocadas, né? Mas em especial porque do lado esquerdo o doutor aqui ele estava com a camisa branca e isso acabaria se confundindo com o plano da folha, né? A folha também é branca e isso não traria tanto destaque assim. A questão da aleatoriedade da linha foi proposital, só para gerar um pouquinho de textura. Então, no geral, posso dizer que é isso aí, né? Esse foi um resumo desse processo. Aí você não se esquece, né, de curtir, compartilhar, deixar aí um comentário. Na próxima a gente conversa um pouco mais a respeito de um outro processo. Valeu, pessoal! Olha só, lembrando também o seguinte, eu vou deixar aqui um card, né, de um outro vídeo com um outro tema, uma outra aula aí que eu já fiz. E aí na próxima a gente conversa um pouco mais. Valeu!